vamos lá com a abertura do nosso Tribuna de Honra nesta quinta-feira, agradecendo aí a audiência, a galera que está conectada, antenada, curtindo a rádio da cidade para você. É o nosso show de bola que traz agora o nosso Tribuna de Honra, para você, a partir de agora, a Tribuna de Honra desta quinta-feira, 8 de maio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso show de bola. Pedro Lima Magno, bom dia, mano. Bom dia, meu. Aproxima mais um pouquinho aí do mic, meu irmãozinho. Sim, legal, legal. Bom dia. Bom Parabéns dia. pela grande conquista Muito no último obrigado. domingo lá em Barueri. Muito obrigado pela oportunidade, né? Poder estar vindo aqui, 87,5, show de bola. Agradecer a Deus também por todas essas oportunidades. E a Fratres Zaira, minha academia, meu professor, sempre me apoiando, meus companheiros de treino, todo mundo. Todos são muito importantes para mim poder estar aqui. E é isso. Legal, bacana. Professor Matheus Moraes, obrigado pela presença. Eu que agradeço, realmente pra gente é uma grande vitória saber que estamos aqui na Tribuna de Honra, né? Show de Bola vem apoiando o nosso jiu-jitsu em Mauá. Mauá que é um grande celeiro, né, do arte marcial, e saber que a gente podemos estar aqui nessa oportunidade de mostrar um pouco dos nossos atletas. O menino que sai do Zaira, né? Sai no Zaira e conquista um título tão importante aqui pra nossa cidade de Mauá. E vamos conquistar sim, vamos conquistar, apesar de já lutamos contra tudo e contra todos, vamos conquistar o mundo sim, né? Eu e ele aí lado a lado, o pai dele também, o Fábio, né? A gente não pode deixar de lembrar que é um grande apoiador, né, do esporte e um grande apoiador do filho, né? Que tá lado a lado com ele, que se não fosse ele também, né, Pedro? Sim, sim. Ia ser muito difícil conseguir chegar até onde a gente chegou. Ô, Pedrinho, como e quando pintou o jiu-jitsu na sua vida? Foi no final de 2023. Meu pai, sempre querendo que eu não ficasse em casa parado, colocava pra fazer artes marciais, umas atividades assim. Aí, pintou a oportunidade na SWAT Team, há um tempo atrás, antes de virar Fratres. Aí eu comecei fazendo aula de Muay Thai com Jiu-Jitsu. Só que aí, quando eu fiz o Jiu-Jitsu, eu me apaixonei no mesmo dia. Aí dali pra frente eu pensei, nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Aí então eu falei com o professor tudo, pra mim me especializar naquilo. Treinar pra competição, tudo. Sempre com ele do lado, meu pai apoiando, a academia, tudo. E é isso. Desde lá, treinando muito pra conseguir alcançar esses campeonatos, essas oportunidades grandes. E é isso. Sou muito grato ao professor, à academia, a Deus. Matheus, como que é o olhar clínico do professor, do mestre, para diferenciar o atleta que vai para a academia para formar ali, dar os primeiros passos no jiu-jitsu e depois aquela transição para competições? É muito interessante a pergunta, né? Porque muita gente quer, né? Eu falo isso pro Pedro dentro dos campeonatos. Todo mundo quer ser uma fera, né? Mas na hora de fazer o que uma fera tem que fazer, é aí que vem a diferença. E o Pedro, realmente, ele quer ser uma fera e na hora de fazer, ele realmente vai pra selva, né? E vai fazer. Talento. Pedro tem talento, essa é a grande verdade. Mas eu sempre falo pra ele que talento não basta, né? Ele tem que trabalhar muito. Então a gente já começa a diferenciar aí quem quer mais, né? Então ele vem trabalhando muito e aí isso nos motiva a continuar trabalhando ao lado dele. Porque a gente não é só o treinador ali, mas realmente é o atleta que tem que querer mais que todo mundo. E o Pedro é isso, ele quer mais que todo mundo. Então essa é a diferença que você vai ver. Chega muita gente com talento, já vi muita gente passar no jiu-jitsu com talento, na arte marcial, no esporte em geral, né? Mas realmente quando o atleta quer, aí é o diferencial. Então é isso que a gente vê entre quem tem talento, quem quer e quem vai fazer acontecer. E o Pedro realmente, a gente já tem esse olhar que sabe que ele vai fazer acontecer, por isso que é um grande trabalho aí que a gente está fazendo com ele.
Pedrinho, Magno, como foram os preparativos para a conquista do último domingo? O último domingo foi muito treino mesmo, muito. Treino daqui, lá no Morumbi, no time de competição da Fratris. Preparação física na academia, alimentação, tudo, dormir bem, se alimentar. Isso é muito importante. Também tem o psicológico, que o professor ajuda bastante, meu pai. Mas é isso, ir lá é muita guerra mesmo. Tem que ter bastante garra, não adianta você só ir lá e querer. Você tem que brigar bastante, dar seu sangue no tatame. Foram quantas lutas? Eu fiz 4 lutas. Bem duras, guerras. Porque todo mundo que vai pra lá tá bem treinado e também quer. Então você tem que querer mais e dar seu sangue lá. Tinham atletas de todos os estados? Tinham, se eu não me engano, tinha atleta do outro lado do Brasil lá, na minha categoria. Agora, o Pedrinho Magno trouxe algumas medalhas, algumas faixas. Eu gostaria que você mostrasse as principais e destacasse como você conquistou cada uma delas. Faça um resumo aí da conquista da mais recente. Da mais recente? Isso, foi no último domingo. Só segurando aí, mostrando aqui na câmera, tá legal. Aqui. A mais recente, a do último domingo brasileiro, fiz 4 lutas duríssimas. Consegui finalizar em 2 das lutas e não sofri nenhum ponto em nenhuma das lutas. Legal, bacana. Meu sangue no tatame, tudo. Certo. Chega, passei mal lá. Legal. E vamos lá. A do Pan-Americano. Pan-Americano. Fiz 3 lutas, se eu não me engano, finalizei em 2 delas. Onde foi disputado o Foi no Ibirapuera. Ibirapuera. Isso, o evento da CBJJE. Atletas muito fortes, duríssimos, bem treinados, de verdade, de equipes grandes. Disputei lá, me consagrei campeão, graças a Deus. Legal. Também tenho medalhas do Paulista. Do Paulista. Sou bicampeão. Só que aí eu tenho 2 iguais, que são de 2 categorias diferentes, né? Certo. Muitos atletas duríssimos e cada dia que passa vai aumentando cada vez mais o nível dos campeonatos. Atletas mais duríssimos ainda. Esse daqui, do ADCC, maior evento sem kimono do mundo de grappling. Infelizmente eu não me consagrei campeão, mas lutas duríssimas. Fiquei pelo menos em 3º lugar, mas trabalhando para conseguir me consagrar campeão na próxima oportunidade. Bacana. É o nosso show de bola, Tribuna de Honra, com o Pedro Magno, mostrando um pouco das tantas conquistas já desse jovem atleta de apenas 15 anos. Essa daqui do Nacional do ano passado, que no ano retrasado eu fui vice-campeão, meu primeiro campeonato, e graças a Deus no ano passado consegui me consagrar campeão. São Paulo, Internacional Open e Internacional. Atletas duríssimos de outras partes do mundo, do Brasil, tudo. Muito bem treinados, fortes. São lutas duríssimas. E, se eu não me engano, nessa daqui, no do Internacional, eu consegui finalizar em todas as lutas. Nas 3 lutas. No SP Open, na final, eu consegui finalizar. Bacana. E uma das que eu mais gosto é a do Sul-Americano. Por quê? Porque acho que foi um dos campeonatos mais emocionantes que eu tive. Foram 3 lutas com atletas duríssimos, ganhando no final, por detalhe na final. Foi no ano passado? Isso, no ano passado, no começo do ano passado. O professor lá do meu lado me motivando, me explicando sobre detalhes, tudo. E, graças a Deus, me consagrei campeão em cima de adversários extremamente fortes, duríssimos, que após aquilo ganharam outros campeonatos grandes em outras categorias e graduaram antes de mim. Bacana. Mas, sem tirar o mérito deles, mas eu tava melhor naquele dia. Caramba, o nosso Pedrinho Magno parece um garimpeiro. Tem mais ouro do que... Muito ouro. Sim. Infelizmente, algumas... E Serra Pelada nos anos 70. Tem muito ouro, graças a Deus. Deus vem nos abençoando muito e levando o Pedro sempre aí no alto do pódio e nos representando. Ele só não representa a nossa academia, mas representa, eu sempre falo, o Zaira. Eu falo para os nossos alunos, falo pro pessoal do Zaira, ele representa o Zaira, né? O menino, porque é muito orgulho
Meu menino que nasceu do Zaira lá, eu falo pra ele antes dele entrar. Eu falo, cara, você já nasceu contra tudo e contra todos, agora é guerra, ninguém quer mais que você. Nós saímos lá do Zaire e a gente não vai voltar com a mão vazia, né, Pedro? Isso, é sempre essa isso. motivação e sempre empurrando ele e mostrar também para todos ali, né? Eu falo para meus alunos do Zaira que podemos, independente de ser campeão de jiu-jitsu ou não, podemos sim na vida ser campeão, né? E o Pedro, ele já falei para ele já é um exemplo e já é uma motivação para a molecadinha de lá. Né? Então eu tenho muito orgulho, eu tenho orgulho dele, é muito orgulho realmente, não só meu, mas acredito toda a família e toda a família Zaira, né? É muito orgulho mesmo. Professor Matheus Moraes, o esporte foi, é e sempre será uma ferramenta de inclusão social? Sim, não tenho dúvida disso, né? O jiu-jitsu, a gente fala muito do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele é mágico. As pessoas chegam na porta da academia e eu falo, você acha que eu tô vendendo o esporte para você? Não tô vendendo. Eu tô falando a realidade. É uma inclusão. E hoje, inclusive, na Frate Zaira, nós fazemos essa inclusão com crianças com autismo, né? Então é mágico, né, Pedro? Ver as crianças com autismo, né? Às vezes elas não têm sensibilidade ao toque, às vezes a conversa, e eles já começam a desenvolver isso, né? Eu tenho de todos os níveis, né? Do nível 1, nível 2, suporte, né? Suporte 1, suporte 2. A minha esposa, né? Que ela é psicopedagoga, trabalha com aba. Ela que faz esse trabalho à frente com as crianças com autismo dentro do tatame. Então é a inclusão, o jiu-jitsu é a inclusão realmente social. Quais são as redes sociais da Academia Fratres? A nossa academia é fratres.zaira, né? Fratres.zaira. O do Pedro é... Pedrinho, com 2 N's no final, underline, ponto, BJJ. O meu lá, Matheus Moraes JJ. Fratres é uma sigla? Fratres. Fratres vem... Perdão aqui se for ainda o meu erro, mas vem do italiano, de fraternidade, né? Ela foi fundada pelo Daniel, pelo, né, saudoso e ídolo Leandro Lô também, né? O nosso mestre Pedrita. Então ela foi fundada há pouco tempo, uns 2, 3 anos, mas já é uma grande equipe, já foram os campeões mundiais, já em primeiro lugar no mundo, né? Já campeão europeu, ainda já foi esse ano campeão europeu, né? A nossa academia, a nossa equipe, que ela é grandiosa mesmo, né? Então, eu consegui trazer aqui para o Zaira um nome tão grande como esse, que é a Fratres. Quais são as principais dificuldades hoje para manter o Pedro Magno em alto nível, em rendimento compatível com as próximas paradas, os novos desafios? Tem muito desafio agora. Agora a gente abre um novo ciclo, né? Fizemos o ciclo, graduamos o Pedro, a faixa azul, em cima do pódio do brasileiro. É o topo da montanha o brasileiro. O brasileiro, ele só não tinha pessoas do Brasil, mas veio todo mundo pra cá, né? Porque existem os mundiais, né, nos Estados Unidos, porém nem todo mundo consegue chegar lá. E o Brasil é o celeiro do jiu-jitsu, né? E então esse campeonato foi o mais difícil. Agora a gente abre um novo ciclo na faixa azul e vamos ter que trabalhar e treinar muito. Vamos ter que dobrar o que a gente fez, né? Mas o termo sempre vai ser, a gente vai sempre bater na parte financeira, né? O esporte, infelizmente, ainda dentro do nosso país, ainda a gente tem essa dificuldade. Mas, graças a Deus, nós temos muitos patrocinadores. Hoje, Shopping Global, né, tá apoiando o Pedro. Shopping Global apoia o Pedro. Temos o Rafael, que dá um grande apoio pro Pedro. O grande patrocinador do Pedro, Fábio, né, que é o pai dele, realmente é o grande... Patrocinador. O patrocinador. É ele mesmo, né? É o grande patrocinador. Eu tenho alguns patrocinadores que me ajudam de alguma forma a me manter à frente, né? Que é a Fruta Brasileira, a Kimonos Aranha, né? A Elite Militar. Então eles me deixam sempre aí, dando um respaldo para que eu possa continuar nessa batalha. Legal, bacana, é o Tribuna de Honra, show de bola, destacando o jiu-jitsu mauaense com o Pedro Magno e também com o professor Matheus Moraes. A importância do apoio da família, Pedrinho, nessa sua trajetória Muito vitoriosa. Muito importante mesmo, meu pai me apoiando sempre, desde o começo, nas vitórias, nas derrotas, sempre me motivando a querer mais, porque não adianta você ir lá e só pensar em competir. Claro que só de você estar lá, dando as caras no tatame, pra lutar, se arriscando, já é acima da média. Mas você sempre tem que querer mais. Legal. E no início, Pedro, como que foi para sua mãe? Caramba, filho, esse esporte de contato,
É exatamente assim mesmo. Minha avó, principalmente. Ela é cheia dessas coisas. Sei. Ela, nossa, qual a necessidade disso? Você tá indo lá querer matar seu adversário. Tá indo lá se machucar toda hora, não sei o quê. É, Eu sofro com esse tipo de coisa também. Sei. Sim, sim. E é bem difícil ser um atleta, hein? Ser um atleta ainda mais de alto nível. Todo mundo pensa, atleta, alto nível, você é saudável. Só que tem lesões, tem... Sim. Você se arriscar pela sua alimentação, você tem que abrir mão de muitas coisas. Lesões, tudo isso. Você tem que abrir mão de muita coisa pelos treinos, pelas viagens, o dinheiro, né, que é o Sim. principal, sempre. Aí fica bem difícil às vezes, na verdade. E como que é passar a mensagem para o jovem atleta? Vá sem medo, coragem total, sempre. Eu, dentro dos treinos, dentro da academia, eu pressiono muito o Pedro, né? Eu pressiono muito ele e ele já entendeu isso. Ele entendeu que se ele não aguentar a pressão ali dentro da academia, um ambiente confortável para ele não vai aguentar a pressão lá. Primeiro campeonato do Pedro, ele chegou com muito medo. O pai dele falou pra mim, e aí, você acha que ganha? Eu falei, tá morrendo de medo. Quer desistir? Ele tava lá embaixo no Ibirapuera morrendo de medo. Mas aí eu expliquei pro pai dele, expliquei pra ele que fazia parte do processo, né? Então, mas a gente vem motivando muito ele e não tem como. Um atleta de alto rendimento, um atleta de alto nível, ele não vai para participar. Essa é a grande verdade, né? Aqui a rádio está sempre buscando esporte dentro do futebol, a gente sabe disso. O atleta que não se diferenciar, que não entra para ganhar, ele não vai se destacar. Então, eu tento passar isso pro Pedro. Falo, você quer? Vai ter que ser o campeão. O Pedro estava na final, ele olhou para mim, no brasileiro, e falou, estamos na final, professor. Eu falei, não ganhamos nada ainda. Nós não ganhamos nada ainda, né, Pedro? Foi, faltou dar um tapa na minha cara pra me acordar. Foi porque, assim, não ganhamos. A grande verdade é isso, ninguém quer saber quem é o segundo lugar, né? Essa é a verdade, a realidade da vida. Então eu tento passar isso, a minha experiência. Eu falo, Pedro, você tem o que eu não tenho, a juventude. E eu tenho o que você não tem, que é a experiência. Vamos juntar? E é muito legal a conexão que eu e ele tem dentro dos treinos, dentro da competição. Antes de eu falar, quando eu tô terminando de falar, ele tá agindo. Então ele entendeu o que eu preciso, o que o treinador quer. Então é isso que faz a diferença dele vencer também. Ele é muito na tática mesmo. Ele usa muita tática. Tudo que a gente passa dentro da academia, ele coloca dentro do dia do campeonato. Ele não foge da tática e da estratégia. Isso que faz a diferença. Legal, bacana. Agora, Pedro Magno, é o seguinte, antes dos embates, dos combates ali, rolam provocações do adversários? Tipo assim, mano, não vai dar pra você não, já era. No meu caso, ainda nunca aconteceu. Mas do que eu vejo pela internet, tudo, principalmente nos faixas azuis, eles sempre se provocam na internet, fazendo vídeo, direto, essas coisas. Às vezes até mesmo no dia. A torcida de um provocando o outro dentro do tatame. E é sempre assim. É porque é um esporte. Sempre tem essas coisas de provocação, meio que uma rivalidade bem grande. Sempre tem isso, mas comigo ainda nunca aconteceu. Agora, professor Matheus Moraes, quais são as regras básicas do jiu-jitsu? Olha, sempre arte marcial, respeito, né? Mas a questão da provocação, o que acontece ali? É mais o psicológico, né? Você tentar entrar no psicológico do seu adversário. Pô, meramente. Mas o respeito existe, né? O respeito existe. Então a arte marcial, a primeira regra é respeitar o seu adversário. E sempre falo, não subestima o seu adversário, né? A gente competidor, a gente olha pro lado, várias vezes aconteceu, eu falo, isso aí não vai dar pra mim não. Esse cara não vai dar pra mim não. E entrar lá e perder, né? Então, essa é a minha experiência. Eu passo pra ele. Não subestima seu adversário, né? Então, a grande regra é o respeito, né? É o respeito pelo seu adversário. Essa é a grande regra. E no jiu-jitsu, a gente tá sempre aí buscando, né? As regras básicas ali. Respeitar o dojo, respeitar o professor, né? Respeitar os juízes no dia, né? Então, assim, é bem um pouquinho diferente do futebol. Você no jiu-jitsu, nem com o juiz você fala. Falou que o juiz tomou punição. Falou que o juiz tomou punição. Então é mais ou menos isso. Mas realmente, a arte marcial é o respeito, né? O respeito pelo próximo. O quadro de árbitros do jiu-jitsu é formado por ex-atletas ou apenas
profissionais que são formados na teoria? Não, ex-atletas. Tem que ser faixa preta, né? Faixa preta, tem que ter curso dentro das federações, né? Você tem que ter uma vivência no esporte. Não tem como você não ter essa vivência. Diferente, né? Da gente, vamos colocar analogia ao futebol, que é diferente ao futebol. Mas lá precisa realmente, você precisa conhecer, porque o jiu-jitsu, as regras subjetivas também. E o árbitro, ele tem que ficar de olho lá, se vai machucar né? O adversário ali, então ele tá sempre ali de olho para poder, ele precisa dessa vivência, né, para poder parar a luta, para poder segurar a luta. Então ele tem que ter a vivência realmente de competições. Esse é um faixa preta de jiu-jitsu. Agora, Matheus, e também para o Pedro Magno, já há algum encaminhamento para uma possível parceria, enfim, junto à Prefeitura de Mauá, Secretaria de Esportes e Lazer, comandada pelo professor Márcio Bertucci, que é do judô? Como eu tinha dito, né? O esporte em Mauá é um celeiro muito grande. O judô, inclusive, ele é muito forte em Mauá. Ele colocou muita gente aí no alto nível, né? A gente tem esse conhecimento. A gente vem buscando, tá? Vem buscando, é bem difícil, não é fácil, a gente sabe. Não é nem pelo secretário, mas é a burocracia realmente, que a gente sempre bate em cima da burocracia. Mas a gente tá sempre buscando sim, né? Se puder já deixar até um recado aí, ó. O Pedro tá aqui, vamos lá trabalhar em cima dele, vamos levar o nome de Mauá também para o jiu-jitsu. É isso. Legal, legal. Agora, quais são os próximos embates, as próximas competições? Os próximos embates... Esse mês, no final desse mês, eu tenho o Sul-Americano da CBJJE. Mais pra frente eu tenho o brasileiro da CBJJE, tem qual? Mundial, tem o Mundial no final do ano. Aí no meio do ano, assim, tem o BJJ Pro em Curitiba, que se tudo der certo eu vou lá. Vai ter a DCC mais pra frente no ano, que é o maior campeonato de grappling do mundo, sem kimono. Mas muitos campeonatos mesmo, de alto nível sempre, buscando sempre o topo. Até o final do ano, a previsão de quantos combates, quantas competições? Mais de 10. Caramba! Mais de 10 e esperamos trazer todos esses ouros pra casa, pra Mauá. Então é uma média de 2 competições por mês até o final do ano? Isso mesmo. Mais ou menos isso. Agora, como que é o dia a dia do Pedrinho Magno? Pedrinho estuda, qual escola? Estudo na Escola Estadual José Daniel da Silveira, lá no Jardim Zaira 6. Estudo no período da manhã. Aí eu moro bem perto da escola, aí fica bem fácil. Qual série? Sou do primeiro ano. É um bom aluno? Sou. Sem mentir mesmo. Sério? Eu sou um bom aluno. Só tenho um pouco de preguiça. Qual a matéria que você curte mais? Não é que eu curto mais, mas eu tenho uma certa facilidade em matemática. Matemática? Sim. Ciências exatas? Isso. Ah, legal, bacana. Tem um plano B, além do jiu-jitsu, profissionalmente falando? Eu não queria... Educação física? Isso. Se não der certo, no jiu-jitsu acontecer alguma coisa, eu penso em fazer a faculdade de educação física, para pelo menos ser um professor, ser um educador. Ou vai integrar a gloriosa Polícia Militar? Fala, Matheus. O pai dele sempre vê, né, que eu sou policial militar. Sim. Também treino dentro do treinamento. Tá lotado aqui no 30º Batalhão? E sim, agora eu tô aqui em Mauá. Cheguei aqui em Mauá, agradecer aos comandantes aqui pela recepção, né? O nosso coronel, o nosso major, nosso subcomandante. E eu também tenho aqui, eles apoiam muito o esporte, nosso batalhão também apoia muito o esporte. Eu cheguei, fizeram um espaço já para o jiu-jitsu, já tinha academia lá, já fizeram espaço para o jiu-jitsu, a gente trouxe o jiu-jitsu para os policiais militares, né? Então a gente vê que o comando ele tem essa preocupação aqui em Mauá também. E quem ganha é a população, né? Se os policiais estão bem treinados, quem ganha é a população, né? E aí o pai dele sempre me vê, né, dando aula na polícia, dentro da polícia, ele falou, meu sonho é o Pedro aí, né, fardado. Eu falei, não, o Pedro vai ser do jiu-jitsu, o Pedro vai ser campeão mundial do jiu-jitsu. Até ele teve dificuldade de falar do plano B, porque é isso, né, a gente vê tantos atletas de alto nível e fala, eu não tenho plano B. Então a gente tenta trabalhar isso. Não vamos no plano B não, mas é mais ou menos isso. Se não... Eu acredito que vai, não tem como. Se trabalhar do jeito que está trabalhando, vai ser um grande campeão, sim. Né? Qual é a patente do professor Matheus? Eu sou cabo da Polícia Militar. Formado na Academia Barro Branco?
Não, o Barro Branco é a academia de oficiais, né? Ah. Então lá você sai aspirante, depois segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, e aí você sobe até o coronel. Eu fui formado em Pirituba, né? Na escola de soldado, e depois fiz aqui no M6, né? Na nossa CPA M6, o glorioso M Selva, né? E hoje eu dou aula nessa escola. A escola que eu fui formado, hoje eu dou aula também de defesa pessoal. Então é uma honra realmente. E aí agora fiz depois o concurso e fui a cabo. Eu sou cabo da Polícia Militar. Legal, bacana. Voltando aqui ao Pedrinho. Pedrinho, tem muito assédio das meninas agora que você é famoso? Eita, não tem não. Assédio não, paquera. Não, tem não. Não? Tá namorando? Ainda bem, eu tenho namorada. Tá, qual o nome da princesa? Ah, eu não posso falar não. Não? Não pode falar. Não pode falar. Então tá bom, vou respeitar. Não pode falar, o pai dela mata ele. Ah, é? Cala a boca, parceiro. Então, agora dá um salve aí pra galera da família. Obrigado aí, pai. Pai, Fábio, Magno, mãe. Fábio Magno, Laís Lima, minha mãe. Hum, Minha avó, que fica bem emocionada. Não consegue nem ver minhas lutas. sim. Ela fala que vai ter um infarto. Ela só vê depois que acaba. Qual o sabe nome que eu da tô bem. vovó? A vovó Nancy. É, Mora lá no Sertãozinho, na Vila Carlina, lá. Minha avó Isabel, certo. que mora lá em Pernambuco, mas sempre tá me acompanhando. Meus tios, minhas tias, sempre do meu lado me acompanhando, me motivando. Apoiando. Isso. E os irmãos? Nomes dos Eu não irmãos. queria lembrar, né? Mas tem o Carlão, tem 12 anos. O Giovanni tem 7 para 8. A Isabel, bem pequenininha, já tá pedindo um kimono da Barbie. Pra ir Caramba! treinar comigo. Que legal. Toda vez. Da hora, da hora. Agora, professor Matheus Moraes, aqui em Mauá, hoje, quantos jovens praticam o jiu-jitsu? Tem ideia? Olha, não tenho ideia, mas de verdade tem bastante academias de Tem jiu-jitsu. muitas academias. Isso, a academia de jiu-jitsu tem bastante. Em Mauá... Os jiu-jitsus ou jiu-jitseiros são unidos? São unidos? Não, na verdade, hoje é mais. Hoje é mais. Já foi muitas guerras, né? Hoje eu acho que nós estamos entendendo que um precisa do outro, né? Então, que nem o Pedro, ele sempre fala, professor, eu vou treinar. Antigamente não podia, isso não existia. Vou treinar lá no Binho, né? No tio Binho, que é o Rubens, né? Quase meu tio, o É, Binho. Sim. e ele fala, vou treinar no tio Binho. E eu falo, vai lá, Pedro. E traz um pouco, ele sai do desconforto da academia dele para um outro espaço, para uma outra academia. Então agrega dentro do esporte. Então eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar no meu atleta, né? Em ele poder fazer isso. Então, assim, o jiu-jitsu hoje está muito mais tranquilo quanto a isso, né? Mas ainda existe. Existem ainda algumas guerras aí, mas a gente tenta... pelo menos, que não... Eu venho um pouquinho do mais antigo, mas tem gente mais antiga que eu, que eles vêm daquele tempo de guerra, que o jiu-jitsu foi feito em cima da guerra, né? Mas eu acho que o jiu-jitsu não é para isso, né? O jiu-jitsu realmente é para unir, né? E eu penso dessa forma. Tem muita diferença do jiu-jitsu raiz para o atual? Não, na verdade, assim, né? A verdade é que o jiu-jitsu raiz, né, é o básico, né? Sempre o básico. E eu falo pra eles, dentro do campeonato é o básico que tá funcionando ali, que tá acontecendo, né? E aí o jiu-jitsu agora, o pessoal tá mudando muito. O jiu-jitsu, ele é amplo, todo dia você tá aprendendo. Ele é muito amplo. Então, tá sempre aparecendo posições novas, finalizações novas, né? Então, é essa daí que faz a diferença. Mas sempre a gente busca lá atrás, naquele básico onde tudo começou. E como passar para o aluno a técnica que faz a diferença no jiu-jitsu? Olha, eu tenho a felicidade que o Pedro, ele entende isso. Então é por isso que a gente consegue passar isso para dentro do campeonato. Ele entende, eu falo, Pedro, é isso que funciona. É isso que vai dar certo, né? E aí, porque eu já fiz vários testes, na experiência de campeonato, eu perdi, né? E hoje eu falo assim, faz o que eu tô falando, porque para você não errar igual eu errei, né? Então ele entende isso, aí fica mais fácil. Agora, quando você passa pro aluno, e o aluno... Internet hoje tá um celeiro ali, e tem muita coisa na internet. Então os alunos, às vezes, professor, eu vi essa posição. Professor, eu vi isso daqui. Mas o cara, ele praticou muito para chegar até ali, para fazer aquilo, né? E às vezes o aluno não entende. O Pedro não. Falou, Pedro, é isso que vai funcionar.
vamos fazer isso, essa é a estratégia, esse daqui é o que a gente vai colocar dentro do campeonato. E ele entende isso, e aí a gente consegue trazer todos esses resultados. Se o aluno entender o que o professor quer, o que o técnico quer, dá para trazer sim resultados. O jiu-jitsu não é só um esporte, é também uma, digamos, uma modalidade de autodefesa? O jiu-jitsu, ele foi feito para defesa pessoal, né? A gente usa o jiu-jitsu, inclusive, na polícia militar como defesa pessoal. Eu sempre falo, jiu-jitsu, você tem, né? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. Ele vai estar lá. Eu falo para os meus alunos, eu falo, treina. Ele vai estar lá. A hora que você precisar, ele vai estar lá. Hoje temos aí vários casos na internet de mulheres. Temos também o lado bastante mulheres no nosso tatame, tá? Para defesa pessoal. Né? Então, vários casos de mulheres aí que saíram de situações de estupro, né? de roubo, e usando o próprio jiu-jitsu. Né? Temos bastante casos, bastante matéria na internet. Quiser buscar aí, o pessoal buscar aí em casa para ver como que o jiu-jitsu é eficiente para defesa pessoal. Legal, bacana. Pedrinho, quero enviar uma mensagem aqui na saideira? Na saideira? É. Eita, essa parte eu não pensei, não. Não, qual a mensagem Só de despedida? De despedida? É, só agradecer. por hoje. Por hoje? E aí, como foi a expectativa de ontem para hoje? Sabendo Nossa, que hoje teria tava que nervoso. enfrentar o Mickey do Tribuna isso? de Honra. Dormiu Tava legal? muito nervoso mesmo. Tá, Sim. eu fui dormir pensando, caramba, mano, eu vou falar alguma besteira. Aí já começou errado. Sim. Que eu já vim pra cá, já tava atrasado. Aí o professor me ligando, desesperado. Ah, Seu bobão, tá atrasado de novo, mano, seu moleque feio. Mas eu tava bem nervoso. Aí cheguei aqui, é bem descontraído, na verdade. legal, bacana. Não me senti nem um pouco pressionado, nem nervoso. Consegui falar fluidamente, sem me enrolar muito. Legal, foi isso Agradecer, mesmo. agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar participando aqui do Show de Bola, a Rádio FM Mauá 87,5. Meu empresário sempre me proporciona o melhor possível, o Rafael Pezin. Meu pai, sempre comigo, me apoiando. Meu professor, esse feioso aqui. A academia, meus companheiros de treino, não pode esquecer deles, né? Sim, Eles sempre querem ser lembrados. sim. Porque lá na academia, eu não é sendo chato nem nada, mas eu bato em quase todo mundo lá. Aí eles podem não ser muito bons, mas eu vou pro campeonato, com a autoestima lá em cima, lá o ego lá em cima. Aí eu falo, nossa, mano, eu bato naqueles caras, eu vou amassar no campeonato. E dá certo. Legal. Agora, qual música que você gosta de curtir? Eita, caramba, mano. Música, eu gosto bastante de trap. Ah, De trap, ultimamente eu tô escutando mais o Teto. Eu não sei se vocês vão saber, né? Que ele lançou um álbum. conhece, Derek? Não? Eu também não sei, eu sou de 84. Não conheço. Não. Esses caras, mano. Tá. A música que eu tô gostando pra caramba agora dele é Maior que o Tempo. Maior que o tempo? É. Ah, quem canta? Ele mesmo, o Teto, é a faixa principal do álbum. Ah, Qual que é o Depois nome- vocês qual que é o nome dele? Teto. Teto. Isso, Teto mesmo. Escreve como se fosse o Teto mesmo. Acho que eu achei aqui. Ah, legal. É que na saideira, quando terminar o programa, a gente costuma encerrar com uma música. Então, depois nós vamos rolar essa música aí na saideira. Tá bom. Valeu então, Pedrinho. Obrigado, É sucesso, nóis, hein? tá? Eu que pela agradeço presença. vocês. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Foi incrível estar aqui. Legal. Com certeza você será convidado outras vezes. Como Se também, Deus quiser. Como também o professor Matheus Moraes. Valeu, Matheus. Obrigado pela presença. Dê um salve aí pra galera. Muito obrigado, agradecer sempre em primeiro lugar a Deus, Deus nos abençoando, né? Colocou esse menino no meu caminho, na minha vida, e a gente tá fazendo um trabalho aí juntos, né? Caminhando juntos. Obrigado à Rádio FM, Show de Bola, né? Realmente por proporcionar isso e apoiar o jiu-jitsu. Realmente nós precisamos muito de apoio e vocês fizeram isso, fizeram a diferença hoje aqui, apoiando o jiu-jitsu e um menino de Mauá, um menino do Zaira. Muito obrigado mesmo. Tem algum detalhe que de repente passou despercebido, que o professor queira destacar, abordar agora? Não, eu acredito que eu só também deixar né, aqui que temos outros competidores, né? Temos o PH, né? O Sim. Pedro Henrique, que
a verdade, um apoia o outro, né? E se ele tá aqui hoje é porque os outros alunos oferecem guerra para ele, né? E o PH, o Gabriel Lacerda, a Maria. Então a gente tem outros meninos também que vêm se destacando. E fomos fazendo um trabalho, eu falei, o Pedro tá na frente, deixa ele na frente, vai abrindo o caminho, aí vai ficar mais fácil para vocês, né? Então tem outros atletas lá também, né, no mesmo Serão caminho. convidados, oportunamente. Estarão aqui também. Vamos trazer eles sim para cá também, que é os meninos de Mauá. Né, os meninos de Mauá pro mundo, e eu quero levar esses meninos pro mundo. E às vezes algumas pessoas, né, abrem aquele sorriso, né, mas eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu quero ir, e eu vejo que esses meninos também querem ir, e a família apoia eles nesse rumo aí, no rumo ao topo. Valeu. Ouvimos aí o Pedro Magno, campeão brasileiro de jiu-jitsu juvenil no último domingo lá em Barueri, e também o professor, o mestre Matheus Moraes. Daqui a pouco o Show de Bola volta com a sequência nesta quinta-feira.